pessoal do YouTube, tudo bem? Obrigada por participar do nosso canal, obrigada pelas sugestões que vocês já enviaram, continuem enviando, tá bom? Inscrevam-se aí no canal, basta você clicar aqui, ó, no canto esquerdo, nesse desenho aí da Princesa Bela, né, da Disney, você clica nele e já pode conseguir se inscrever rapidamente, tá bom? Eu agradeço a sua participação no nosso canal. Hoje a gente vai começar um quadro que se chama Resenha Aí. Bem, pessoal, no quadro Resenha Aí, a gente vai tratar de diversos assuntos que são importantes, né, em meio à sociedade em que nós vivemos. E o assunto de hoje que nós vamos tratar é um assunto, assim, duro de se falar, um assunto difícil de lidar, mas é um assunto muito importante, muito interessante, essencial para a vida em sociedade, né? E é um assunto muito atual, que é o feminicídio, tá bom? O feminicídio, né, não é considerado um crime novo, tá bom? Pelo Código Penal. Na verdade, pela Lei 13.104 de 2015, foi incluído no Código Penal brasileiro, né, uma qualificadora no artigo 121, que trata do homicídio, né, o crime contra a vida. Então, dentro do artigo 121, foi colocado o qualificador feminicídio. Com esse qualificador colocado na legislação, o crime, né, ele pode ter a pena aumentada de 12 a 30 anos e também não é qualquer crime, né, não é qualquer assassinato ou morte de mulher que vai se encaixar no feminicídio. Só se encaixa no feminicídio, segundo a lei, se ocorrerem duas circunstâncias. A primeira circunstância é se esse crime ocorrer em meio a uma situação de violência doméstica e familiar. Segunda situação é se for realmente comprovado que aquele crime foi cometido por ódio contra a mulher, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu fiz uma pesquisa para trazer para vocês alguns dados, né? Eu pesquisei no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele trouxe alguns dados sobre o ano de 2028, esse ano que a gente passou aí praticamente dentro de casa por conta da pandemia do coronavírus, e são alguns dados bem interessantes, tá? O primeiro dado que eu queria trazer para vocês é que no primeiro semestre, né, até junho, foram registrados 648 feminicídios no Brasil, tá? Os estados com maior número de feminicídio, né, são São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Foram os estados que mais tiveram crime de feminicídio registrado, né? E aí, como a gente já falou anteriormente, é no sentido de violência doméstica familiar ou no sentido configurado de ódio, de aversão contra a mulher, tá? Outro dado muito interessante, que esses 648 óbitos, né, feminicídios ocorridos somente no primeiro semestre, é um número, assim, alto, claro, muito, muito, muito alto, mas a gente sabe também que em alguns momentos o feminicídio e o homicídio tem alguma dificuldade em se fazer essa classificação, né? Existe o homicídio contra as mulheres e existe o feminicídio. O feminicídio, como a gente já falou, só se encaixa nessas duas situações, de violência doméstica familiar ou ódio mesmo por ser mulher, né? Por tudo que é feminino, numa relação de dependência, de desprezo, de ódio mesmo, de aversão, tá? Então, é muito importante a gente falar que desses 648 feminicídios, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 90% dos casos foram cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. E isso é muito assustador, porque a gente, como mulher, a gente fica num beco sem saída, meio que dormindo com o inimigo, não é? A gente se sente muito insegura, porque quando a gente tem um parceiro, a gente quer a proteção daquele parceiro, o carinho, a gente quer que ele nos mantenha seguras. Então, se a gente vê que de 648 mortes,
de mulheres, 90% desses casos foram o companheiro ou seu ex-companheiro, a gente sempre até um calafrio por essas mulheres que perderam a vida, por aquelas que estão passando por alguma situação de violência, ou mesmo por não estarem passando, mas só o fato da gente ser mulher, a gente já fica apreensivo, porque é um número assustador, na verdade, né? Então a gente fica com medo de com quem a gente convive, né? Poxa, algumas mulheres tiveram uma relação de muito tempo com essas pessoas, com esses companheiros, e mesmo assim foram atacadas e infelizmente perderam sua vida por causa desse companheiro. Outro dado muito importante que esse fórum trouxe pra gente é que nesse primeiro semestre o número de ligações para o 190 aumentou mais de 3%. Quer dizer, então as mulheres, né, as pessoas denunciaram muito mais o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher acontecendo durante esse período da pandemia, esse primeiro semestre, que foi um período assim bem mais fechado, de bastante distanciamento e isolamento, muitas coisas foram fechadas, então houve um aumento muito significativo. No entanto, segundo esse fórum, né, teve esse aumento nas ligações, no entanto, teve uma queda nos registros de estupro, de lesão corporal, de ameaça. Por quê? Porque esses crimes, né, necessitam da presença da mulher na delegacia. E por conta de todo esse distanciamento social, esse isolamento, a pandemia, né, isso foi uma grande dificuldade no registro desses casos. Outra coisa importante também é que de 2015 até 2019, o feminicídio ele aumentou 43%, né? Então isso é muito assustador. E só vem aumentando, na verdade, só vem aumentando, o que nos deixa ainda mais pensando no que fazer, como a gente pode ajudar essas mulheres nessa situação, né? E outra coisa importante também, que os dados que foram apresentados por esse fórum, é que dos feminicídios que ocorreram, mais de 60% as vítimas eram negras. Segundo o IBGE, são classificadas como negras as mulheres pretas e pardas, né? Então há essa junção das mulheres pretas e pardas formam-se as mulheres negras. E mais de 60% dessas mulheres vítimas de feminicídio foram classificadas, né, vamos dizer assim, como negras, tá bom? Então isso é muito interessante para a gente estudar, para a gente avaliar essa relação racial com esse crime tão bárbaro, né, que é o feminicídio. O feminicídio, ele também pode ser chamado de femicídio, tá? E também, em alguns casos, ele é tratado como generocídio. Mas no caso de generocídio, ele não especifica somente o crime contra a mulher, mas contra um determinado gênero, né? O feminicídio ou femicídio é que vão tipificar esse crime, que é o crime de matar mulheres por elas serem mulheres, por terem a sua feminilidade, por ódio a mulheres, por aversão, por querer dominar, por querer controlar aquela situação, ou ocorre numa situação de violência doméstica e familiar. Outros dados importantes que esse fórum trouxe pra gente é que em Minas Gerais também aumentou-se muito o número de denúncias. O estado que mais teve número de denúncias de violência doméstica e familiar foi Minas Gerais. A gente já falou que nos casos de feminicídio foram São Paulo, Minas e Bahia, os estados que mais tiveram casos de feminicídio, de morte contra as mulheres. As ações, elas são essenciais para a gente ter políticas públicas, para a gente fazer um debate sobre o assunto, para a gente tentar prevenir. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem as subnotificações. Nem tudo é notificado, nem tudo é classificado como feminicídio e deveria ser. Então, existe aí, às vezes, uma incerteza nesses dados. Agora você imagina, de 648 mulheres que foram mortas, quantas vidas foram impactadas por essas mortes? Aí a gente tem 648 vítimas, mais 648 agressores. Vamos supor que cada vítima tivesse, no mínimo, 2 filhos,
né? Então, 648 vezes 2. E vamos falar também dos pais das vítimas. Vamos supor que elas tivessem pai e mãe, 648 vezes 2 novamente. Então, se a gente fosse fazer uma soma, essas 648 vidas que foram tiradas no primeiro semestre de 2020 somariam aí mais de 3.800 vítimas indiretas, né? Diretas e indiretas desses casos de feminicídio. E aí, psicólogos, estudiosos, psicopedagogos estão até falando sobre crianças, né? Que a gente está passando aí por uma geração de filhos vítimas do feminicídio, porque a criança fica sem a mãe e, ao mesmo tempo, em muitas circunstâncias, ela fica sem o pai, que fica preso, que fica retido no sistema carcerário. E essa criança fica com que assistência? Fica com quem? Recebe que apoio? Então, quando um feminicídio ocorre, não é apenas uma vida que se perde, que já é muito, 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 muito preciosa. É a vida dessa mulher que se perdeu, o agressor, querendo ou não, também, ele estragou a vida dele por completo e talvez até dos seus familiares também. Da família da vítima, dos pais, dos irmãos, dos amigos e dos filhos, principalmente, que serão os mais afetados por isso, tá bom? Então, mulher, enquanto você pode, peça ajuda, fale com alguém, ligue na central de atendimento à mulher 180, ligue no 190, peça ajuda. E você, mulher, homem, qualquer pessoa que saiba que a mulher está passando por essa dificuldade, que está passando por essa situação, ajude, estenda sua mão, mostre compaixão, mostre amor por aquela mulher e muito provavelmente ela tem filhos, os filhos vão precisar dela para criá-los. Então, tenha compaixão do outro, ajude. Já tem muita gente para fazer o mal, já tem muita gente para criticar, para dizer que a culpa é de quem, que a culpa é do fulano. Vamos ajudar, vamos mostrar nossa compaixão, vamos demonstrar o nosso amor ao próximo, tudo bem? Então, mulheres, denunciem, peçam ajuda, não deixem a violência piorar, não deixe chegar ao ato do feminicídio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Se inscrevam no canal, deem um like para esse vídeo se vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Compartilhem com as pessoas, escrevam nos comentários que eu estou respondendo também. Deixem as suas sugestões. Muito obrigada, um beijo para todo mundo e tchau!